Que conflitos de geração existem hoje, nos tempos modernos, doutor? A sua introdução permite que a gente pense o seguinte: a partir do século passado, da década dos 60, você observa uma mudança radical, uma transformação radical no conceito da instituição familiar. E dentro disso, uma mudança significativa na própria ideia de conflitos geracionais, conflitos de geração. E qual é a mudança que eu imagino que seja essencial e que vem se acumulando de maneira muito interessante e se transformando de maneira muito significativa? Não mais você observa uma geração antiga, reacionária, e o jovem e o filho, moderno, rebelde, progressista, contestador. Hoje acontece um fenômeno muito curioso. Às vezes, o avô é mais progressista que o pai. E o neto se identifica, dependendo das circunstâncias, com esta geração ou com a geração anterior. Então, esse trânsito, essa permeabilização, ficou muito interessante e transformou o conflito, que deixou de ser um choque permanente, com sofrimento radical das duas partes, em uma simbiose, num intercâmbio. Então, muitas vezes, o conflito tem características dialógicas. Quer dizer, as pessoas conversam, discutem, manifestam suas posições, mas mudam muito essas posições. Então você hoje encontra o adolescente que é capaz, com tranquilidade, de chegar para o pai dele e dizer, aos 17 anos, né, eu amo você, beijar o pai, beijar no rosto, não mais o beijo paterno do pai na testa, mas o carinho físico, que era quase inconcebível, inimaginável em gerações anteriores. É verdade. Quer dizer, o pai quase que não fazia carinho, principalmente no filho homem. Os homens estão se habituando a esses gestos. Né? Exatamente. E, em compensação, as moças também, com muito mais posição de emancipação. Quer dizer, a moça podendo conversar com o pai, sem obrigatoriamente chamá-lo de senhor, poder tratá-lo, como se diz lá em Juiz de Fora, onde eu nasci, se pode tutear o pai, né? Quer dizer, chamar de tu, é o diálogo do Martin Buber, né? Eu, tu, dos pais com os filhos, dos jovens com os mais velhos, né? Eu acho que isso é uma transformação radical nas formas de conflito. Mas os conflitos continuam existindo, só eles são hoje com uma outra característica. Né? Agora, você observa um outro fenômeno que eu acho muito interessante também, que a gente pode chamar de processo horizontal. Você percebe que nos últimos anos a sociedade brasileira foi abalada várias vezes por crimes de morte oriundos provocados, nos quais os sujeitos, os agentes, são os filhos, não é? Filho que matou, pai, mãe, filha que matou e por tal. Quando, até alguns anos atrás, a criminologia só observava um outro gênero de crime, que era de pais com filhos, o chamado filicídio, não é? Que é um trabalho, aliás, muito bonito, e para quem se interessar muito por essa questão, deveria ler o livro. O título do livro é O Filicídio, é de um psicanalista argentino chamado Arnaldo Raskovski. Arnaldo Raskovski. Nessa obra, ele trata exatamente do autoritarismo que acaba sufocando o desenvolvimento do filho. Aliás, um caso clássico de filicídio, é o caso mais conhecido, arquetípico, é o caso de Abraão e Isaac na Bíblia, não é? Essa ideia do sacrifício do filho. E não por acaso, em psicologia, essa é uma questão essencial. O direito
que os filhos têm de ultrapassarem, num determinado momento da sua evolução, do seu desenvolvimento, do desenvolvimento da sua personalidade, poder ultrapassar o pai, poder ultrapassar a mãe. Ultrapassar em que sentido, doutor? Existencial. Porque, veja bem, o ideal é aquela metáfora da corrida do bastão. O pai deve passar, a mãe deve passar para o filho todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, o seu saber de vida, não é? Claro. E o filho e a filha começam daí. É assim que caminha a humanidade. Teoricamente é assim que deveria caminhar a humanidade. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a inveja, e aí a gente pode falar em síndrome antropofágica. Os pais que devoram os filhos, debaixo da ideia de proteção. Quer dizer, é mais ou menos assim. É como o indivíduo que tem tanto medo de ser envenenado através da alimentação, que ele para de comer. Então ele morre, não pelo veneno, mas porque parou de comer. Então, os pais que não permitem que os filhos saiam por causa da violência, não se exponham ao mundo externo, não casa com fulano, porque fulano tem isso, o Beltrano tem aquilo, o cigano tem aquilo, aí ele não casa. Então, é a síndrome antropofágica. Devora os filhos, se possível, coloca eles novamente no útero, né? E o filho que não quer fazer isto, sente culpa, não é? Aí é outro processo delicado que as famílias deveriam encarar. Quantas vezes a mãe chega e diz, ah, minha filha, se você chega depois das 2 horas da madrugada em casa, eu vou acabar tendo um infarte. E de repente um dia tem infarte mesmo, todo mundo, mais cedo ou mais tarde, se viver até 150, acaba tendo um infarte. E aí essa coitada vai carregando a culpa pelo resto da vida, né? Qual é a utilidade desses conflitos, doutor? O conflito tem o seu papel emocional, que é também importante. Eu gostaria de comparar o conflito com o braço de ferro. Você sabe, no braço de ferro, se o seu adversário, no caso da discussão, o seu interlocutor, ele entrega logo os pontos, porque tem pais que entregam os pontos, não é? O filho chega, contesta, antagoniza, e o pai tem medo. Hoje também é muito comum isso. O pai tem medo de encarar o filho. E aí ele entrega. Este filho não vai aprender a estabelecer conflitos lá fora. Porque há uma confusão entre conflito e ruptura, conflito e guerra, conflito e briga. O conflito obrigatoriamente não é negativo. No conflito pode existir inclusive a sese, quer dizer, você sobe junto, você converge, você estabelece o conflito e sobe. Não obrigatoriamente diverge e se separa, não é? E esse é um aspecto interessante da utilidade e da importância do conflito. O pai ensina o filho a lutar na vida, a sobreviver, a aproveitar o instinto da sobrevivência, disputando com ele, negando, dizendo, não, não é assim, é assado. Esta é a maneira correta de você educar, não é? É como se fosse uma ginástica intelectual, uma ginástica emocional. O conflito. E a partir de quando eles começam a acontecer de fato? Eu diria para você que cada vez mais cedo. Essa é uma característica odierna, ela é contemporânea, essa é uma característica de hoje. A gente poderia dizer que até alguns anos atrás seria em meados da adolescência, princípio e meados. Hoje a gente já fala de uma idade que a gente chama de adolescência precoce, que fica mais ou menos entre os 7 e os 10 anos de idade. Ou pré-adolescência, mas eu prefiro adolescência precoce. Porque hoje você repara já as crianças com 7 anos, e eu observo isso inclusive no consultório. O menino que chega inclusive e consegue estabelecer e transferir conflitos comigo com muita facilidade. O menino que já chega com o conflito instaurado, o conflito pronto, ele chega para mim, senta e diz, ó, fiquei pensando naquilo que você disse na vez passada, viu? Mas eu não estou de acordo com isso não. Bom, isso não acontecia há anos atrás. Se um garoto de 6, 7 anos diz isso hoje com uma maior tranquilidade. Doutor,
Que atitudes complicam ainda mais os conflitos de gerações? Eu diria para você que as atitudes que complicam demais são as projetivas. É mais ou menos assim. Quando o pai se projeta no filho, por exemplo, o filho que toma atitudes rebeldes que são mais ou menos naturais, né? Ele quer chegar mais tarde, ele quer usar um determinado tipo de roupa e assim por diante. O pai lembra da sua passagem por essa época. E aí nós temos duas hipóteses. Ou o pai também teve essa posição, quando jovem, ele também queria chegar mais tarde, ele queria ter mais liberdade, e antagonizou com o agora avô, e foi massacrado. Então ele se vinga, olha que coisa terrível, ele se vinga. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi isso? Eu também queria sair e ficar até mais tarde, mas graças a Deus meu pai me impediu. Graças a Deus nada. Graças a Deus coisa nenhuma. Ficou castrado e agora se vinga. Eu não fui livre, por que esse meu filho agora quer ser livre? Não vai ser livre coisa nenhuma. Vai ser submisso do mesmo jeito que meu pai me submeteu. Então, este projetivo é perigoso. Cada ser humano é diferente, as épocas são diferentes, não é? E tem que haver isenção para que você não fique situacional. Sai fora da situação. Tenta ver o seu filho como alguém que não é parte de uma corrente. Essa ideia é muito perigosa, sabe? Uma inserção obrigatória, tanto por parte do filho, quanto por parte dos pais. Os pais nesse conceito tribal de tradição. Os filhos no conceito burro, que também é característico hoje do jovem. Aliás, agora eu estou falando com você, me lembrei de uma frase incrível do Nelson Rodrigues, sabe? De quem, é claro, que eu discordo política e ideologicamente, mas o Nelson Rodrigues, como dramaturgo, realmente era genial. E uma vez perguntaram para o Nelson Rodrigues: Nelson, qual o conselho que você daria para o jovem? E o Nelson disse: que envelheça. Hoje nós vivemos um processo ou de satanização do jovem. Todo jovem é maconheiro, vagabundo, não presta e assim por diante, não é? Não quer estudar, é malandro e tal. Satanização. Ou endeusamento. Todo mundo quer ser jovem. Todo mundo quer ser jovem. Então, eu encontro gente aí de 60, 70 anos com aquela roupinha, opção de plástico e coisa e tal. Chega e fala: o senhor não imagina. Um dia desse eu entrei numa boutique, né? E a vendedora disse: ai, como a senhora se parece com a moça. Vocês são irmãs? Imagina. Está mais para a avó do que para a irmã. Mas não, a mãe quer ser, né? Jogos hipócritas, não é? Que dificultam as relações humanas. Porque como é esse negócio de ser amiga? Pai não tem nada que ser amigo de filho. Aliás, é outra asneira. É asneira como mesmo, amigo? Tá? O pai fica na condição de pai. O filho na condição de... O que o filho mais precisa no mundo? Pai, amigo mãe. Tem na esquina. É pai. É pai. É aquele que tem uma certa autoridade de poder dizer: olha, o código é esse, é certo e errado. Tem que haver respeito, tem que haver limite. Agora, se você não coloca isto, você psicotiza o jovem, ele enlouquece, como muitos enlouqueceram. E enlouquecem mesmo, né? Quer dizer que essa tem uma característica, então, dessa geração, né? De muita proximidade dos pais, sem os pais estarem ocupando o seu verdadeiro lugar. Quer dizer, isso gera um conflito específico. Queria que o senhor detalhasse esse conflito. O conflito é a confusão de papéis. Então você vê, né, o pai, que é um pobre coitado, incapaz de assumir. Eu estou falando pai e mãe, hein? Entidade, né? Pai e mãe. Cuidadores, né? Os cuidadores, né? A mãe, coitada, que sabe que a sociedade hoje pune a mulher se ela tem uma ideia de envelhecimento, né? Então ela não admite. Como é que ela vai admitir, né? Que ela está envelhecendo, que ela é mãe, que não é mais irmã da outra, né? A confusão absoluta e os conflitos aí se instauram no território do poder. Porque é claro que se a mãe trata a filha como amiguinha, vai chegar um determinado momento que a amiguinha vai bater na barriga da mãe e vai dizer: ah, mãe, hoje
eu vou para Gandaia, vou para Rave e volto amanhã às 2 da tarde. É claro, ser amiguinha, né? E como é que essa mãe vai poder impor autoridade para essa filha e dizer, não, não vai ficar até as 2 da tarde de amanhã, não. Vai ter que chegar às 11, meia-noite, né? São Paulo é uma cidade violenta, né? E como é que fica a cabeça do jovem com esse tipo de conflito, com esse tipo de pai e mãe que sente dificuldade de assumir o seu papel? É uma ambivalência, ele se sente perdido, sem referenciais, inclusive morais, sem código de ética. E aí, qual é o código que ele vai acabar introduzindo? O código que a gente sabe que, infelizmente, é muito disseminado, que é a inversão de valores através daquilo que é chamado o nerd. Quer dizer, o aluno ou o estudante sério, bem comportado, diligente é considerado imbecil, bobo, careta e assim por diante. É este o outro código. E é claro que esse código acaba levando a conflitos violentíssimos dentro da família. Porque quando os pais acordam, às vezes acordam tarde. E qual a consequência? O que é esse acordar tarde? Como é que deverá ficar esse jovem decorrente dessa postura dos pais? Bom, aí a gente é obrigado a se referir a um dos temas mais polêmicos, e eu diria para você que talvez até pelo politicamente correto, considerado antipáticos, que é a questão da droga. Não existe nada hoje mais disseminado do que o álcool e a droga. Álcool não deixa de ser droga, mas vamos falar especificamente, não é? O álcool e a droga. Quer dizer, esse jovem que tem traços, essa palavra também não se usa mais, mas de qualquer maneira ela é perfeita, lhaços, a lassidão, o esgarçamento, né, dos traços de caráter. Porque você tem que ter caráter. O tempo passa, o tempo voa, a gente vai e volta, mas o ser humano tem que ter caráter. E isso já é possível perceber desde cedo, né? Cada vez a questão do caráter é mais colocada. Se você toma uma atitude hoje numa escola, e eu quase que semanalmente estou aí fazendo palestra, conferência e assim por diante em escolas, você percebe o seguinte, o jovem que toma uma atitude de caráter, de hombridade, de decência, ele é visto como uma caricatura. Ele é gozado, pesadamente gozado. Ele é zoado, não é? É. E isso é muito grave, porque você vai retirando do jovem aquilo que é um parâmetro essencial para a arte de viver. Qual tem que ser o ideal de cada um de nós? Realizar o nosso destino através da inteireza. Cada um de nós tem que ser o que é. E ser o que é significa ser um pouco melhor do que a sociedade imprime ou impõe. Porque nós vivemos numa sociedade muito narcísica. Isso tanto para pais quanto para jovens, não é? É a supervalorização da aparência com o sacrifício da essência. Depois os pais, repetindo, ficam apavorados quando percebem que acordam tarde demais. Aí chega e diz, não, meu filho está usando droga, mas é por causa dos amigos. Não, não é por causa dos amigos. Foi por causa da falta de paz. Foi pela covardia em assumir conflitos necessários, com medo de uma crueldade que talvez mereceria ser substituída pelo conceito de severidade. Uma pitada de severidade é muito importante. Por quê, doutor? Se eu acordar de manhã, Lucila, e fizer tudo o que eu quiser, absolutamente tudo que me der na veneta, no fim do dia eu acabo, ou no hospício ou na cadeia. Tem que ter continência. O ser humano, exatamente, tem que ter capacidade, competência para controlar seus impulsos. E isso é passado de pais para filhos. Quando é que os conflitos ficam muito difíceis? Na incomunicabilidade. Porque de repente, não mais que de repente,
O pai chega para o filho e fala, não, mas olha, isto não pode. Aí o filho pensa, mas espera um pouquinho. A vida inteira meu pai fez isso. Meu pai, na minha cara, cantou a cunhada. Agora, quando eu tento aprontar, ele vem e diz que não pode? Não. Aí é o chamado duplo jogo da loucura, o dupla linguagem da loucura. O sujeito diz para o filho não fazer aquilo que ele fez a vida inteira. E muitas vezes aquilo que ele se orgulhou de fazer. Porque ele era garanhão, era machão, era independente. Não é? Então a sua mãe ontem tomou um pilequezinho, né? A mamãe tomou um pileque. Aí vem a mulher bêbada lá caindo aos pedaços. Bom, quando a mocinha chega em casa cheirando álcool, aí ele se apavora. Como é que faz? Tudo é exemplo, então. Tudo é exemplo. Tudo é a dignidade de você passar para o seu filho, inclusive, até suas aflições, angústias e dúvidas. Ser verdadeiro. Ser verdadeiro. E ser verdadeiro, eu queria dizer, viu, Lucila, não é aquela ideia que também foi uma ideia muito passada, de falsa autenticidade. Como é que é isso? Quantas vezes o indivíduo é hostil, agressivo, grosseiro em nome da autenticidade? Eu costumo dizer o seguinte, eu sou calvo, eu sou careca. Nem por isso o sujeito precisa me encontrar na rua e falar, ô careca, não precisa ser autêntico não, vai ser autêntico no diabo que te carregue. Eu já estou informado que eu sou. Seja delicado também, que é uma lei essencial nas relações de família, a delicadeza. Porque a delicadeza foi substituída pela grosseria. Todo mundo acha que ser autêntico é poder chegar na mãe, no pai, dar um empurrão e dizer, ô velhão, como é que é? Ô coroa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já foi, viu? Isso também já é antigo. Um pouco de respeito faz bem. Cada um no seu papel, o balé fica mais coreograficamente estético. Fica melhor, viu? Doutor, pode haver conflitos com pessoas fora de casa, fora da família? É muito comum e eu diria que às vezes esses conflitos exógenos, né? Ao contrário dos outros que são endógenos, são do extímulo ao invés dos íntimos, né? São mais graves, porque não tem a ternura natural, o amor natural que deve reinar nas relações familiares. Então, com professores... com colegas de sala. Colegas de mais velhos, né? Também com a própria polícia, né? A polícia é uma instância do superego típica, né? Dos mais velhos, da geração antiga, né? Que responde por valores e códigos de gerações antigas. E aí se estabelece uma dificuldade, às vezes até de linguagem, de comunicação. Um não entende sequer o que o outro está falando, né? E os conflitos entre irmãos? O conflito clássico entre irmãos é chamado cainismo. É o conflito entre Caim e Abel, não é? Que acabou, como a gente sabe, no crime inaugural da humanidade. São brutais, porque eles são sustentados por uma confusão de amor e ódio, de ciúme, de inveja, não é? E, ao mesmo tempo, de identificação. Então, é preciso muito cuidado, porque facilmente as relações entre irmãos, elas, por passionalismo, são muito passionais. As relações de irmãos são passionais, são apaixonantes. E aí você vê, eu encontro quase que o tempo todo com irmãos, por exemplo, que às vezes não se falam durante anos a fio, esfriam as relações, não é? Porque não toleram a briga. Porque não toleram a briga, não sabem respeitar as diferenças. Porque uma coisa essencial, viu, no tema que a gente está trabalhando hoje, é a questão da alteridade com L, não com U. Porque o que é a alteridade com L? É a compreensão de que o outro é diferente da gente. Isso é muito complicado. Eu diria mais para você que é mais complexo do que complicado. Porque quando você entende que o outro não é a sua imagem especular, não é a sua imagem no espelho,
realmente você amadurece. E aí você estabelece conflito com as pessoas, permitindo que elas continuem, que elas sobrevivam. Não fique imaginando que o conflito tem que terminar com o aniquilamento, ou com o aniquilamento, né, do outro ou de si mesmo. Por que as pessoas basicamente têm muito medo, principalmente quando irmãos, viu, do conflito? Porque a pessoa chega e diz, eu não... Tem certas coisas que eu prefiro não dizer. Mas isso é uma tragédia, né? Joga a poeira debaixo do tapete, não é? E usando aquela expressão clássica da psicanálise, tudo que é recalcado volta agravado e deformado. Não pode recalcar. Você coloca com delicadeza, principalmente para o seu irmão, né? E por que ocorrem esses conflitos? Seria talvez uma disputa também pelos pais? Você sabe, compreender que o amor não é uma quantidade, mas é uma qualidade. Muitas vezes os pais chegam para a gente e dizem assim, eu tenho um filho, mas eu tenho tanto amor por esse meu filho, que eu não quero ter mais um filho. Não quero. Porque eu não quero dividir. Ora, isso é uma asneira. Como dividir? Você vai somar. Mas aí é um assunto complicadíssimo, né? Porque de repente alguém levanta e diz assim, mas então, se a mulher tiver 2 homens, o homem tiver 2 mulheres, também vai somar? Doutor, os conflitos devem ser evitados? E que conflitos esses devem ser evitados? Eu acho que o que deve ser evitado, e aí sim, eu acho que a gente tem que administrar os nossos impulsos de onipotência, são aqueles que têm por objetivo o prejuízo do outro, a perversidade, o conflito perverso, a vontade de machucar o outro, não é? De arruinar o outro. Esse deve ser evitado. Agora, o conflito que é decente, que tem por objetivo o esclarecimento, o crescimento mútuo, esse deve ser alimentado. É rico. Esse é rico, é poderoso, não é? É democrático, né? E faz as pessoas crescerem. Essa palavra também tem que ser valorizada. Conflitos familiares de gerações são diferentes de filhos homens e de filhas mulheres? São diferentes, infelizmente são. O machismo, ele joga a mulher normalmente numa posição de coadjuvante, né? Os homens são os protagonistas no cenário. E frequentemente, então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir de parte, não só do pai, viu, às vezes até da mãe, assim. Imagina, até ela agora está se fazendo de besta. Quer dizer, os filhos até a gente admite que vão até um certo momento, mesmo porque eles são indomáveis, né? Entra a questão da força física, né? O pai olha e diz, espera aí, esse cara não dá mais, né? Não dá mais, faz musculação na academia, não dá para encarar, né? Mas ela, imagina só, ela que era tão boazinha, agora está tomando asas. E quando esses conflitos chegam a vias de agressão física entre familiares, pais, filhos, a consequência disso, doutor? Você sabe, uma lição que eu aprendi na infância, lá em Juiz de Fora, uma lição que eu nunca me esqueci e que eu tento passar para as pessoas. Cuidado com o toque. Cuidado com o toque. E nós vivemos numa civilização em que as distâncias físicas, e isto em muitos aspectos foi muito positivo, elas diminuíram. Então você vê, hoje todo mundo dá beijinho, coisa e tal. Mas muito cuidado com essa diminuição da distância, porque entre o toque ameno, o toque fraterno, o toque afetuoso e o tapinha que não dói e que dói sim, e que o machucado e a agressão física, a distância não é muito grande. Então eu acho que o respeito se estabelece também por uma certa distância. E eu queria contar para vocês, eu acho uma belíssima imagem do Schopenhauer. Schopenhauer dizia o seguinte, o porco-espinho é diferente do ser humano, porque o porco-espinho no inverno, ele fica perto do outro para não sentir frio, mas não muito perto para não se machucar. O ser humano não conhece essa distância. Ou ele chega muito perto e se machuca,
ou ele se afasta e sente solidão. Como conseguir a medida certa, a proximidade adequada para não sentir nem solidão, nem se machucar? Aí eu diria para você que eu acho que é um exercício de amor, mas também, e eu sublinho isso, porque é outro conceito que está ficando cada vez mais antipático, que é o conceito da cultura, não da informação. Nós estamos com excesso de informação. Que é diferente da cultura do conhecimento. Eu fico sabendo todo dia qual a quilometragem de não sei o quê, que o tempo hoje, meu Deus do céu, na Indonésia vai chover. Eu lá quero saber, para que eu quero saber se a Indonésia hoje vai chover ou deixar de chover? Mas a concepção de vida e de mundo, a cultura verdadeira, essa perde importância. E essa que é essencial para que a gente aprenda a arte da convivência. Que cuidados devem ser tomados para que os conflitos não sejam irreversíveis dentro do ambiente familiar? Eu diria para você que é a criação de regras firmes de autodisciplina e delicadeza. Essa palavra delicadeza, há quanto tempo provavelmente a gente não ouve essa palavra, não é? Inclusive delicadeza normalmente é considerada algo frágil, né? Quando você vira, você imagina, você disser que um cara é delicado, parece até insinuação de alguma coisa errada, não é? Mesmo mulher delicada não está na moda. A palavra ideia perdeu perdeu a majestade, a significação, beleza. a beleza, exatamente. Eu acho que nós temos que reintroduzi-la, reinseri-la nas relações humanas. Nós temos que ser delicados. Sem delicadeza é selvageria, brutalidade, grosseria. Quais as marcas que esse tipo de postura, oriundo dos conflitos de gerações, pode deixar nas pessoas? No indivíduo, todos os traumas que levam à neurose e, eventualmente, à psicose, com todas as transgressões que a gente imagina. No indivíduo. No coletivo, na sociedade, uma sociedade caótica, selvagem e criminógena. Qual a melhor forma de fazer as pazes depois desses conflitos? Eu diria para você que é a autocrítica. A capacidade da autocrítica. Eu acho muito mais importante a autocrítica do que o pedido de desculpas, do que o perdão. Porque o perdão você pede para o outro. A autocrítica você tenta se entender e se modificar. E oferece isso para o outro. Diz, olha, eu mudei. Eu agi desse jeito e eu mudei. Ou então, eu fiz autocrítica e não mudei. Dá para você me respeitar do mesmo jeito? Doutor, muito obrigada pelas suas palavras aqui no Tamanho Família. Foi um prazer a sua entrevista. Muito obrigado, Lucila. Muitas pessoas encaram os conflitos de gerações como algo negativo e desgastante. Mas lembre-se que enquanto existirem os argumentos, existe também a vontade de pais e filhos de chegar a um consenso. Prova de que um ainda se importa e respeita o outro. Até a